Olá, galerinha! Vamos falar um pouquinho sobre a segunda lei de Newton hoje, né? A gente já começou a falar, vamos relembrar e vamos avançar. Então, a segunda lei de Newton é o princípio fundamental da dinâmica e ele vai dizer por quê para nós? Que força é igual a massa vezes a aceleração. E a gente pode calcular o cálculo das forças resultantes, que é, se eu tiver forças na mesma direção, eu vou ter que força resultante é igual a força 1 mais força 2. Se eu tiver forças na mesma direção, mas em sentidos contrários, eu vou ter que a força resultante é igual a força 1 menos força 2. Se eu tiver 20 forças, vou continuar fazendo menos força 3, menos força 4 e assim sucessivamente. Se a força resultante ela tiver um ângulo de 90 graus, eu vou ter o quê? Eu vou ter que a força resultante, vou ter Pitágoras, né? Que a força resultante ao quadrado é igual a força 1 ao quadrado mais a força 2 ao quadrado. Se eu tiver um ângulo diferente de 90 graus, eu vou ter que a força resultante ao quadrado é igual a força 1 ao quadrado mais a força... E se o ângulo for diferente de 90 graus, eu vou ter essa formulazinha aqui para usar. Força resultante ao quadrado é igual a força 1 ao quadrado mais força 2 ao quadrado mais 2 vezes F1 vezes F2 vezes cosseno do ângulo. Beleza. Feito isso, vocês já fizeram exercícios, a gente precisa pensar como em outras coisas. A força, quando eu falo em segunda lei de Newton, em forças resultantes, eu tenho que pensar que existem, se eu falo em forças resultantes, existem 1 zilhão de tipos de força, né? Então, é isso que a gente vai ver agora. Vamos ver as principais, que é a força peso, a força normal e a força de tração. A força peso é a força da gravidade, é a força da nossa vida, né? A força peso, ela é uma força que ela vai ser sempre para baixo. A inclinação dela é sempre para baixo, vertical e para baixo, né? É a força da gravidade, é a força que nos puxa, que nos deixa em pé. Certo? A força peso, ela vai ser calculada por essa formulazinha aqui. Peso, que vai ser dada em newtons, em homenagem a Newton, é igual a massa vezes a gravidade. A gravidade, ela vai ser diferente em cada lugar, né? Na Terra é 9,8. A gente costuma usar 10, mas ela é 9,8 metros por segundo ao quadrado. Certo? Então, aqui, a gente precisa pensar aqui nisso sempre, que a força peso, ela não é igual a massa. A gente costuma dizer assim, eu peso tanto. Não, eu não peso isso, eu tenho a massa disso. A gente já falou um pouquinho disso no sala. Eu tenho massa disso. A minha massa, ela é a minha medida da inércia, que ela é obtida lá por uma balança. A minha massa, ela vai ser a mesma aqui, a mesma em Marte, a mesma em Vênus, a mesma na Lua, né? A minha massa, ela é o quê? Quanto maior a minha massa, maior a minha força da Terra, maior o meu peso. O peso é a força de atração exercida pela Terra sobre os corpos e é o que nos mantém na superfície terrestre. O meu peso, ele vai variar conforme a minha gravidade. Se a minha gravidade muda, o meu peso muda. Porém, se a minha gravidade muda, a minha massa não muda. A minha massa se mantém sempre a mesma, porque a minha massa é a minha inércia, certo? A minha massa é uma grandeza escalar. O que é uma grandeza escalar? É uma grandeza que, independente do lugar que eu for, se mantém a mesma. O meu peso é uma grandeza vetorial, que ela vai depender de outros fatores, certo? Então, vendo massa e peso, então agora eu não quero mais ninguém, eu não quero ouvir ninguém mais falando assim, eu peso tanto. Você não pesa, você tem massa de, certo? Então, vamos a um exemplo. Uma pedra de 5 kg, solta de certa altura, cai com a aceleração da gravidade de 10 metros por segundo ao quadrado. Calcule a intensidade da força peso aplicada pela Terra nessa situação. Então, ele quer saber o peso na Terra. Então, como que eu calculo o peso? Peso é igual a massa vezes a gravidade, certo? Tenho a massa? Tenho. A minha massa tá aqui, ó, 5 kg. Tenho a gravidade? Tenho a gravidade. Então, só vou lá. Peso é igual a 5 vezes 10. 5, que é a massa, 10, que é a gravidade.
o meu peso vai ser igual a 50 newtons. Super fácil, né? Vamos ao segundo. Faça um esquema indicando essa força. Então, lembra que eu falei para vocês aqui, ó, que o peso é sempre vertical para baixo? Então, como é que eu vou fazer um esqueminha disso? Aqui. Deixa eu abrir os desenhos aqui. E digamos que esse seja o meu corpo, né? Lá. E como que ele vai ficar a imagem? Ela vai ficar para baixo. Simples assim, ó. Deixa eu até colocar em outra cor. Vou mudar a cor desse aqui. Então, esse é o meu corpo, esse é o meu peso. Ele é vertical para baixo, né? Então, vai ficar exatamente assim. Vertical para baixo. Esta é a minha força peso, certo? Vamos tirar isso aqui daqui. E vamos para o próximo exemplo. Se a mesma pedra fosse solta na Lua, com gravidade de 1,6 metros por segundo ao quadrado, qual seria a intensidade da força peso e a massa da pedra na Lua? A massa seria a mesma, porque a massa não muda. Então, a massa seria de 5 quilogramas. E o peso eu teria que calcular. O peso na Lua vai ser igual a massa vezes a gravidade da Lua. O peso vai ser o quê? A massa não muda, é 5 vezes 1,6, que é a minha gravidade na Lua, né? Já tá dizendo, gravidade na Lua. Quanto que isso aqui vai dar? 5 vezes 1,6, 8. Então, o meu peso na Lua seria de 8 newtons, viu? Olha como muda. O meu peso na Terra é de 50 newtons. O meu peso na Lua é de 8 newtons, porque a gravidade muda, ok? Agora, vamos falar um pouquinho sobre a força normal. A força normal, ela é a interação entre um corpo e uma superfície a qual ele mantém contato, tá? A força peso e a força normal, elas são contrárias, mas elas sempre andam junto. Sempre quando eu falar em forças, elas vão ter que ser, elas vão andar em pares. Eu não posso ter força peso sem ter a força normal. Eu preciso que uma força equilibre a outra. Então, a força peso para baixo, a força normal para cima. Se o corpo estiver em equilíbrio, elas vão ser uma igual a outra, normal igual a peso. E elas sempre serão contrárias. Eu nunca vou ter uma força peso e uma força normal para o mesmo sentido, para o mesmo lado. Não, a peso é para baixo, a normal é para cima. Depois da força normal, tem a força de tração, ou a força tensora. Ela está associada à presença de cordas e fios. A força tensora, ela só vai existir, eu só vou dizer que eu tenho uma força de tração se eu tiver um fio. Senão, eu não tenho uma força de tração. Certo? Qual que é a função do fio? É transmitir a função da força de tração. É transmitir a força de uma extremidade à outra do fio, certo? Ela vai ter a mesma direção e sentido do fio esticado, da onde o fio se mantém esticado. Aqui eu tenho um exemplo de uma força de tração. A peso para baixo, a tração para cima. Então, quando eu... Todos os caminhões do mundo resolveram passar hoje. Quando eu tiver força de tração, eu não tenho normal, porque a força de tração ela vai estar evidenciada pelo fio, certo? Vamos a um exemplo. O prof colocou um exemplo aqui, ó. Um caixote de 7 kg é puxado por meio de um fio sobre um piso sem atrito, adquirindo... Um caixote de 7 kg é puxado por meio de um fio sobre um piso sem atrito, adquirindo aceleração de 0,5 metros por segundo ao quadrado na direção horizontal e para a direita. Então, aqui eu tenho a imagem do que eu acabei de falar. Eu tenho um caixote de 7 kg que ele está sendo puxado por um fio, né? Uma pessoa puxa ele por um fio horizontalmente e para a direita. Então, a letra A. Faça um esquema no caderno e identifique as forças peso, normal e de tração aplicadas no caixote. B.
Calcule a intensidade da força-peso aplicada sobre o caixote e a força normal aplicada pelo piso. C. Determine a intensidade da força de tração aplicada sobre o caixote. Vamos começar pela letra A. Faça um esquema no caderno identificando as forças peso, normal e de tração aplicadas no caixote. Aqui, ó. A de tração vai ser a do fio, né? Lembrem que a prof falou. De tração vai ser a do fio. A peso é para baixo e a normal é para cima. Sempre peso para baixo e normal para cima. Eu falei antes que a gente não vai... Se eu tiver tração, eu não vou ter normal. Eu não vou ter a normal se tiver na vertical. Se eu tiver, por exemplo, aqui, ó, um fio segurando uma lâmpada, né? E eu vou ter a peso para baixo e a detração para cima. Então, a normal vai ser substituída pela detração. Agora, como o exemplo aqui mostra, eu tenho a detração para horizontal, eu vou ter a normal para cima, sim. Porque a peso e a normal, ela andam em par, certo? Vamos para B, deixa eu pôr mais um slide aqui. Opa! Entrou para todo espaço. A B me diz assim. Calcule a intensidade da força peso aplicada sobre o caixote e da força normal aplicada pelo piso, tá? Então, essa aqui, o que eu vou fazer? Eu vou encontrar peso, né? Peso é igual a massa vezes a gravidade. Quanto que é a massa? A massa é 7 kg. A gravidade vamos usar 10. A gente sempre, normalmente, arredonda para 10. Então, o peso vai ser igual a 70 newtons. Peso encontrado. Agora, ele quer que eu encontre a normal. Eu falei para vocês nos slides anteriores que a normal é igual ao peso. Então, logo, a normal é igual a 70 newtons, porque ela é a mesma que o peso. Eu não tenho nenhuma outra força sendo aplicada junto com ela. Então, vai ser o mesmo valor. E a letra C, deixa eu por aqui. B, né? B. E a letra C me diz o quê? Me pede o quê? Determine a intensidade da força de tração aplicada sobre o caixote. A força de tração, ela é igual à força, né? A força. Então, a força de tração, ela vai ser igual a massa vezes a aceleração, porque a gente viu que força é igual a massa vezes aceleração. Então, a minha força de tração vai ser igual a 7 vezes a aceleração, que é 0,5, que o problema me diz lá. O problema me diz assim: adquirindo a aceleração de 0,5 metros por segundo ao quadrado. Então, vezes 0,5. A minha tração vai ser igual a 3,5 newtons. Deixa eu formar aqui. Certo? Fechou. Espero que vocês tenham entendido. Dúvidas, me chamem, tá? A prof vai postar uma lista de exercícios junto para vocês fazerem, desenvolver, ok?